Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Ilumina Sua Empresa. Esse podcast que é para a gente falar com um empreendedor assim como nós. E hoje eu recebo um grande cara, um irmão, um mentor, que é o Daniel Rodrigues. O Daniel, ele tem um currículo que é gigante, mas ele falou, Diogo, não fala tudo não, que é demais, né? É muita coisa, até eu fico meio envergonhado, mas ele realmente tem talentos incríveis, uma experiência enorme no empreendedorismo. Mas o pouquinho que eu vou falar dele é isso, é um empreendedor, palestrante, mentor, autor do livro Cultura Inovadora Humanizada e fundador da CCLI Consultoria Linguística, que foi em 2003, já está com 21 aninhos, e ele também é sócio de outras organizações, como a PEDU, com a STB, Segente, Aptitude, lembrei de todas, esqueci alguma? Dani, seja muito bem-vindo. Para reforçar, né, para quem está assistindo e vendo a gente, esse é o podcast do Ilumina Sua Empresa, Cultura, Estratégia e Marca. Então a ideia nossa, e já vou começar nessa linha, é a gente começar a desmistificar algumas palavras que a gente muitas vezes ouve, que você ouve. Quero que você traga muito a tua jornada, a tua experiência, aquilo que você encontra no dia a dia, nesses anos todos de empreendedorismo. Que são palavras que às vezes as pessoas ainda não sabem ou traduzem ela de uma forma que ainda não é tanto com profundidade como a gente acredita muitas vezes. A gente também deve fazer isso, né, em outras tantas palavras, mas a nossa ideia aqui é trazer de forma simples e traduzir um tema bastante importante, que é cultura, que é um pilar muito forte na tua vida, na tua jornada como empreendedor, e resultado. E que resultado a gente acabou de falar um pouquinho antes, né? Não é só lucro, é muito mais que isso. Então, quero que você comece, primeiro, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, de poder bater esse papo, mas que você comece traduzindo um pouquinho a tua jornada. Quando, de forma resumida, né? Senão a gente vai ficar aqui um tempinho bom, mas resume um pouquinho para quem não te conhece, como é que foi a tua construção, como é que você chegou até aqui? Muito bom, cara. Bora. E sabe o que é mais curioso? Porque eu estou refletindo muito recentemente justamente sobre o tripézinho do programa, e escrevi alguns artigos sobre cultura como estratégia, inclusive, para tentar desmistificar e aprofundar. Sim. E tem muito a ver justamente desse espelhamento, né, da minha jornada a serviço, né, do que a gente faz, do que a gente atingiu até agora. Mas eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, e tive um privilégio, né? Poucos têm esse privilégio de começar a trabalhar naquilo que ama, que é apaixonado. E eu fiz disso... Tem uma história do VHS, desculpa te cortar, mas eu quero que as pessoas conheçam. Essa que é muito legal, né? Conta disso, vai, né? Vou entregar um pouco a minha idade, né? Mas fazer o quê? Faz parte. Porque eu atuo na área de idiomas, né? De língua inglesa, e quando eu tinha uns 5 anos de idade e meus pais compraram um videocassete, foi aí que eu descobri que tinha outras línguas, né? Porque eu não conseguia ler ainda, eu ouvia a televisão, o filme e não conseguia entender. Sim. E quando eu descobri que existia, né, o inglês, eu comecei... Criança, tudo curiosa, né? E eu comecei a insistir, que eu queria aprender. Naquela época não era comum, então eu acabei não conseguindo começar com 5, mas com 8. Eu dei sorte. Sim. E aí comecei minha jornada de aluno de idiomas muito jovem também. Mas eu era apaixonado mesmo. Eu sempre gostei muito de estudar. E eu me dedicava àquela língua estrangeira, aquilo que era de novo, né, para a vida. Eu acho que já tinha uma ideia de inovação que eu não conhecia, né? Porque incluir o novo numa rotina... Isso se encantava. Eu lembro quando você falava, né? Você se encantou com... Uau! Como é que pode, né? Ter essa outra descoberta, língua, né? Uma coisa... E com 14, eu já estava concluindo o Proficiency. Caramba! E como eu era bem apaixonado mesmo, eu acabei tendo um desempenho muito bom na prova de proficiência. Melhor até que alguns professores já da escola que eu estudava, inclusive. E a dona da escola, acho que percebeu, né, que era algo que eu realmente poderia ter talento e me convidou para começar a trabalhar profissionalmente com 14 aninhos. Então Nossa, eu não sabia que você trabalhou com 14, já profissionalmente. Já contratado, assim. Antes eu fazia aulas para colegas, como reforço escolar e tal, ajudava. Sempre gostei de dar aula. Brincava de dar aula. Sim. Que tem muito a ver com o pilar de propósito, né? Que o Ilumina trabalha bastante. Que geralmente o propósito está escondido naquilo que a gente faz. Já é, né? Ele já tá lá. Eu brinco que ele tá embaixo do nariz, assim. Às vezes a gente não consegue ver ele, mas não ele tem clareza, já tá às vezes. Não tem clareza só. Tá embaixo do nariz é uma boa metáfora. É isso aí. Você não tá enxergando. Você não tá vendo. Porque aí, a partir da minha entrega... Porque o legal da paixão é que você se entrega, né? Sim. Quem já se apaixonou sabe disso. Sim. A gente faz coisa que depois que a gente olha, fala assim, gente, eu não acredito que eu fiz aquilo, né? Sim.
Porque nesse momento de estar apaixonado, você se entrega. E como eu estava tendo uma oportunidade de trabalhar em algo que eu queria muito e que eu era realmente apaixonado, eu acho que eu me entreguei inteiro para aquilo e consegui desenvolver algumas habilidades que, na minha idade muito jovem, contribuíram demais para o meu futuro. Sim. Então eu aprendi, por exemplo, com 14 anos, eu era super magricela, chegava um cara como tu, super profissional, super competente, super dedicado para sua profissão e que precisava do idioma, olhava para a sala, aquele pirralho, você fechava a porta e ia embora. Então isso foi muito comum em alguns episódios no início da minha jornada. Sim. E aí entender, né, o cliente foi uma lição que eu precisei aprender na marra, porque assim, se eu ficasse magoado, chateado, rejeitado, não ia resolver nada. E como a dona da escola, ela era muito realmente determinada com a escolha que ela fez, a hora que a pessoa saía, ia lá falar com ela simplesmente já tinha o bordão dela. Você não veio até aqui? Faz aula com o menino. Se ele não fosse bom, não estava na sala de aula. Se você não gostar, te dou aula de novo. Quer dizer, já estava na ponta da língua a frase. Estava nela, assim. E então também eu tinha aquela sensação de que eu tinha que corresponder à expectativa e que eu precisaria garantir que aquela aula fosse boa para o aluno. Sim. E que não é muito comum, às vezes, na nossa área de educação. Que muitas vezes a gente planeja a aula pela aula. Sim. Aí chega o aluno, você entrega aquilo que você planejou. Você gostou da aula para você, né? Sem que existisse aquela outra pessoa lá na frente. Agora, se eu tenho uma pessoa que está com uma barreira entre ele e eu, não adianta eu seguir o plano. Sim. Então, eu fui aprendendo esse poder, né, das conexões, de entender o porquê que ele saiu, de tentar trazer para ele segurança, de que valeria a pena aquele dia, de ouvir o que ele tinha de expectativa para aquele dia, e às vezes mudar na hora o repertório para tentar criar uma conexão para que ele tivesse uma segunda oportunidade comigo. Sim. E aí depois deslanchava realmente o programa. Eu olho para trás hoje, né? Eu vejo que isso é uma essência que eu fui cultivando ao longo desses anos todos e que desdobrou para a metodologia de trabalho da CCLI, né? Porque quando eu fundei uma consultoria linguística, que não é uma escola de idiomas, mas faz a mesma coisa que as escolas de idiomas fazem, com outro nome. Mas traz isso, Dani, é importante. O que é a consultoria linguística? Então, eu trouxe esse conceito, foi a primeira empresa, inclusive, do Brasil em consultoria linguística, justamente porque qualquer consultoria, inclusive as que existiam na época, uma inspiração minha foi em Nova York, no exterior, sobre a área, consultor é um profissional de ajuda a serviço de um problema de um cliente. Sim. Então, veja que o foco está no outro, o foco não está em mim. Então, numa estrutura de sala de aula, o foco geralmente está no conteúdo, o foco geralmente está no livro, e numa consultoria não. Numa consultoria, esses materiais são apenas apoio para a gente contribuir para aquela ajuda daquela pessoa que está lá com o problema dela. Sim. Então, a gente brinca, né? A gente fala sério, porque é a missão da empresa. Mas a gente não vende curso, a gente vende o resultado. Sim. É o resultado, que você falou de resultado logo no começo? Sim. Então, é o resultado que o cliente busca na proficiência de idioma dele, que eu preciso colocar todos os nossos esforços a serviço disso. E que vai muito além da língua. Porque vai envolver dimensões do pensar, da língua, do sentir, né? Das questões emocionais do aluno com a língua e do agir, que é o comportamental dele para aquele desafio na língua que ele vai ter. Sim. Porque muitas pessoas sabem a língua. E na hora do vamos ver, de uma reunião, talvez por medo, insegurança, acaba não conseguindo ter a performance que ela está pronta para ter. Sim. Mas porque não trabalharam, né, com ela o que era realmente necessário para a performance. Trabalharam apenas o que era necessário do ponto de vista de língua, né? Sim. E no mundo de hoje, né, porque assim, o mundo foi mudando muito, né, de lá para cá, o mundo de hoje é muito fácil a gente se conectar com qualquer pessoa de qualquer lugar, com custo zero. Sim. Então, as trocas em outros idiomas começaram a fazer parte do cotidiano e traz mais relevância ainda para uma metodologia que consiga ajudar a resolver problemas, sejam pontuais, porque eu trabalho com língua portuguesa, né? Sim. Então, brasileiros somos todos nativos em português, não temos que aprender o português. Mas muitas vezes vamos ter uma situação de vida com a língua portuguesa que eu não tenho proficiência para aquilo. Então, muitas vezes escrever um livro pode ser um desafio muito difícil para algumas pessoas. Sim. Escrever relatórios corporativos, fazer apresentações em reuniões de trabalho, né? Então, dependendo do que ele vai ter de desafio com a própria língua, ele pode precisar de um auxílio para melhorar aquela performance que ele vai ter, muitas vezes até de vocabulário mesmo, muitas vezes enriquecer, né? E isso ajuda no resultado dele com aquela tarefa. Então, eu acho que a minha trajetória, ela vem a partir dessa essência de professor que entende que está a serviço de um objetivo
que é do aluno, e aí se coloca, então, para estudar e aprender aquilo que ele não sabe para ajudar o outro no que ele precisa. Sim. Porque se eu ficar só no que eu sei, talvez para resolver o problema do aluno, o que eu sei não seria suficiente. Sim. E quando eu me permito, então, me abrir, porque eu não sei, a fim de atingir o objetivo dele, foi isso que foi desenvolvendo um repertório de vida e profissional maior na minha carreira, que me levou a empreender, que me levou a ter outros negócios, que para mim, como eu falo sempre, né, o propósito é único. Sim. Que é o dessa conexão com as pessoas. Conexão tá totalmente para transformar a vida delas a partir de algo que a gente aprende juntos, né? Sim. É isso que as outras escolas fazem também. Sim. Num nível diferente do ensinar e copiar e colar e reproduzir conteúdos, né? Sim. E aí quando você vem, assim, eu quero que você fale também, assim, antes até da gente entrar em cultura, porque eu acho que isso, como é que você consegue escalar isso, né? E aí depois teve a transição, que eu quero que você me fale, pandemia, depois sai do prédio físico, enfim, tanta coisa que eu acho que é importante para quem está te ouvindo falar quais foram os desafios que você teve e, consequentemente, como é que você seguiu a partir disso tudo, né? Porque eu sempre te enxergo nesse lugar, né? Quando se traz na tua fala agora uma dor desse aluno que sai da sala, opa, preciso olhar para isso, para resolver isso. Como é que eu faço isso para trazer a garantia, a segurança, aquilo que o aluno está precisando de fato, e aí você foi investigar. Então a dor virou, na verdade, o teu grande luz, né? Tua grande luz, teu grande guia, tua grande oportunidade de poder se desenvolver foi através de algo que você sentiu e, consequentemente, carreira de empreendedor, sempre a gente vai ter grandes dores, né? E aí vai depender muito da forma como a gente ouve, ou melhor, como a gente olha para isso tudo, né? A gente pode olhar aquilo e entrar para um processo de lamentação e ficar no papel ou de querer ser o salvador do planeta, ou ficar com o papel de vítima ou de algoz. Ah, a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha. Ou de vítima, né? A culpa é do outro o tempo todo, ou querer, eu vou salvar o planeta e querer olhar para tudo ao mesmo tempo. E aí a gente também acaba não ficando no nosso papel de liderança e fazendo a organização prosperar. Então, esses desafios assim que você foi tendo na tua jornada, eu queria muito que você contasse alguns deles, e alguns deles vieram junções e conexões com outras organizações, que você é sócio de algumas delas. Então, isso sempre me trouxe curiosidade. Fala assim, caramba, como é que o Dani chegou até aqui? Né? Como é que ele foi caminhando? Então, acho que você trouxe lindamente esse olhar do propósito desde criança e como isso vira uma metodologia, né? E que faz muito sentido para você. E você empreende e organiza isso para acontecer. Tá bom, o que mais? E os outros desafios que aconteceram? Claro, não todos, mas alguns que foram significativos, que trouxeram esses outros sócios, enfim, como é que você se desenvolveu nisso tudo? É bem legal a pergunta, porque a minha resposta sempre costuma ser muito simples, né? E aí eu gosto de ressaltar que o simples é muito poderoso, para ninguém se frustrar, né? Com a simplicidade às vezes. Mas primeiro de tudo, né? Eu acho que quanto mais a gente consegue se permitir de verdade, se conectar com essa força que já está dentro. Então aquela paixão que eu falo, eu sempre retomo aquele lugar, porque já existia dentro. Sim. E aí, explorar o que já existe é mais fácil do que construir o que não existe. Sim. Eu não tive uma pressão externa, então eu também tive vários pequenos privilégios, né? Eu tive muitas dificuldades, porque minha família era uma família bastante humilde, tanto é que eu demorei para estudar inglês por isso. Porque meu pai não conseguia, naquele momento, pagar o curso para mim. Sim. Mas eu vejo que as restrições, elas fazem parte de qualquer jornada. Sim. Então, a restrição ela não precisa limitar você de não conseguir alguma coisa, e lidar com ela te prepara para o momento de empreender, por exemplo. Sim. Mas o empreendedorismo nunca foi um foco, uma meta, assim, por incrível que pareça. Sim. Eu sempre fui professor. Tá. E eu tinha uma jornada que imaginava que seria uma carreira acadêmica. Então, eu era professor universitário, eu estava concluindo meu mestrado, já estava com meu doutorado encaminhado. E aí veio uma angústia. Tá. E aí um sentimento mesmo de angústia. E eu sempre me senti muito feliz a vida toda, graças a Deus. Eu sou uma pessoa que eu me sinto feliz e é quem eu sou. Sim. E quando começou a me faltar um pouquinho disso, começou a ser estranho para mim, porque eu nunca tive uma outra experiência a não ser aquela de estar com essa energia fluindo, né, e bem. E eu fui entender esse incômodo em terapia, claro, porque sozinho eu não dei conta. Sim. Mas tinham questões pessoais, que eu fui aprofundar também, e tinham questões profissionais, e aí foi uma mudança grande, que vem com tudo aí, né? Porque quando você tá com uma questão de essência, e você coloca ela a serviço da tua vida dali pra frente, tem reverberações que vão além daquilo que você tá olhando. Muito além, né? Muito além. Sim. Então, naquele momento,
eu acabei entendendo que a minha dissertação de mestrado, que eu defendi e que trazia uma clareza de respostas para uma outra forma de trabalhar o ensino de idiomas, que poderia mudar a vida das pessoas, e estava lá empoeirando na biblioteca, me gerava um incômodo, porque naquela jornada acadêmica eu estaria a serviço mais da minha carreira do que daquele propósito. Sim. E foi aí que eu tomei coragem, né, de realmente abrir uma empresa, fundar a CCLI 21 anos atrás. Não era algo tão comum. Então, o que hoje já tem um ambiente melhor, e mesmo assim, quando alguém resolve empreender, todo mundo tem certeza, cuidado, vai dar errado. Sim. Principalmente quem ama a gente, né? Porque não quer que a gente sofra e que não dê naquela certo. Época, né? Cara, eu já dava aula, já tinha meus alunos, né, particulares e tal, e de cada 10 alunos, 11. Você tem certeza disso? Porque sabia que eu era um professor. Sim. E eu também já estava inseguro, porque um professor empreender é um risco maior mesmo, porque a gente não é preparado para isso, né? Sim. Então eu digo que eu tive muitos obstáculos. O primeiro foi o obstáculo de entender de finanças, porque eu não entendia, de contabilidade, de impostos, uma série de coisas. Então o negócio já ia quebrar logo na abertura, quando eu fui descobrindo isso. Depois eu tive que aprender a fazer gestão, porque eu não sabia. Aí eu fui estudar. Sorte que o estudo sempre foi um esteio na minha vida. Sim. Fui fazer MBA na FGV, E aí o legal também do meu jeito de ser, que me ajuda a superar desafios, é que aquela essência de conexão, ela é. Sim. Ela é. Eu sou um cara que eu gosto de me conectar Sim. com as pessoas. Então, no meu MBA, o que eu entendo hoje? Na época, não. Na época, eu fui bem raso. Eu peguei a revista Você S.A., melhor MBA do Brasil, Rio de Janeiro, FGV. Eu me candidatei, eu fui aprovado e eu ia lá no Rio fazer MBA. Porque a minha visão ainda era uma visão daquela época, né? Daquela época. Mas o que eu tinha como foco é que numa faculdade com o melhor MBA teria os melhores alunos. E aí foi um game change na minha vida, porque eu tive 1 ano e meio de contato com 40 diretores de grandes corporações que traziam desafios que eram muito maiores do que o meu, e aí resolver os meus ficou fácil, né? Eu fui aprendendo com o pessoal, então eu tive que lidar com o desafio de formar equipe. Porque quando a gente forma equipe, eu acho que é o maior desafio do começo da jornada. Então, é isso que eu ia te falar agora. Eu ia te perguntar sobre isso. Como é que foi o teu desafio de montar time, sendo você professor? Né? Como é que era? Enfim, me conta aí, vai lá. Porque assim, de novo, né, para quem estiver empreendendo e tiver com essas dúvidas todas também, eu sabia no que eu era bom. E eu era um bom professor. A minha postura inicial como líder era o líder professor. Porque hoje tem nome, né? Hoje é líder mentor, líder coach. Então eu era um líder professor. Então eu fazia questão de poder ensinar, e eu tinha no meu repertório de literatura, de letra, eu usava poesia em reunião de equipe para poder engajar o pessoal. Como a minha área são todas de professores, veja que eu criava um pertencimento, uma identidade, mas era a arma que eu tinha. Então, se era a arma que eu tinha, eu usava ela meio que até por espontaneidade, né? Porque eu não tinha essa consciência algo toda. Empírico mesmo, né? Era empírico. Depois eu fui ganhando consciência de tudo isso. Mas na época, eu olhava assim, eu preciso resolver esse problema. O que eu faço? Aí eu vou no meu repertório e tento contribuir. Claro, como eu tenho aquelas referências dos meus amigos lá do MBA, lidando com um lance parecido, eles fazem usando os conhecimentos que ele tem. E eu fazia parecido, mas aí usando os meus conhecimentos. E por que isso é importante? Eu vou chegar lá na tua palavra cultura, né? Bora. Porque a gente começou a construir desde o início uma cultura de trabalho que se alimentava do que nós éramos. Que tem muito a ver com a essência e com o propósito. E aí, mas eu não tinha essa consciência naquela época. Então, o que eu tinha naquela época de segurança é que nós não éramos uma escola de idiomas. Eu não sabia tão bem explicar todos os porquês. Porque a hora que eu olhava... que direito eu era, né? Não, a hora que eu olhava na prática, não, isso aqui é igual, isso aqui também é igual. Não era tão diferente assim, mas a essência era muito diferente. Porque na essência de uma escola de idiomas, os livros, as lições, as matérias, né, está tudo a serviço do aluno, mas lá fechado e pronto. E aqui é um terreno pronto para a gente plantar uma semente, começar a adubar, regar e construir junto essa jornada de aprendizagem. Então, a cultura ela começou lá atrás, porque qualquer empresa, a cultura começa quando ela é fundada. Então, mesmo quem não tem, né, está aqui debaixo do nariz, né? O propósito claro, naquele ato, né, de começar um negócio, mesmo que oculto ou inconsciente, como várias coisas que eu trouxe aqui da minha própria jornada, vai acontecer. E aí os desafios eles vão mudando, isso é muito positivo. Teve uma época
que eu me angustiava com isso. Tá. Porque assim, pensa bem, né? Você é um cara estudioso, você é um cara batalhador, você é um cara guerreiro. Aí tu vai lá, tu tem um desafio. Aí tu luta, aí tu supera o desafio. Aí você fala, pronto, agora chega. Aí vem um outro desafio, que parece maior ainda que o anterior. E quando eu entendi que isso é sinal de vida, Sim. aí consegui lidar melhor com isso também. Porque às vezes a gente se sente frustrado. Porque assim, o que eu fiz errado antes que me trouxe esse problema maior ainda agora depois? Sim. Como se eu tivesse que chegar num lugar e esse lugar era o fim, né? E não vai existir esse lugar. Não vai. E o melhor é isso, né? O melhor é que porque eu resolvi aquele problema anterior, é que eu pude caminhar para um problema maior. Sem dúvida. A capacidade de ter resolvido o dia antes. Senão eu estava preso no dia antes ainda. Sim. E aí sim seria muito pior. Sim. Né? Então até o propósito, né, que a gente tem no Segente de evoluir as pessoas para transformar as empresas na área de gestão de negócios, tem muito a ver com essas experiências todas. Né? Quando eu me colei com a Ana, era muito esse repertório de vida a serviço, né, dessa força toda do Segente em treinamentos, porque qualquer empresa vai precisar a vida toda de treinamentos, porque à medida que ela venceu uma etapa, ela abre um horizonte novo, que vai trazer aqui novos desafios. E muitas vezes o que é mais gozado, na mesma estrutura. Então eu tenho um problema de liderança hoje no estágio da empresa que eu estou. Tá. Aí eu resolvo esse problema, tá tudo maravilhoso, mas eu começo a ir para um estágio novo. Eu volto a ter problemas de liderança. Sim. Porque é uma nova empresa. Sim. Né? Então aí, isso é legal, porque isso traz uma vitalidade também. Que eu aprendi com você, né? O do Long Life Learning, para você e traduz isso assim, né? Que eu acho que de forma muito simples, Long Life Learning é justamente poder se desenvolver ao longo da vida, o tempo todo como aprendiz. O tempo todo como aprendiz. E aí quando você parece óbvio e simples, quando você consegue ter a consciência e relaxar nesse lugar, né? Acho que eu estava fazendo uma palestra, acho que lá no Parque Tecnológico, é relaxar no caos. É falar assim, relaxar, falar assim, é assim. É assim. É ok, vou... Não, e relaxar no caos não significa que você vai estagnar no caos. Pelo contrário, ele vai te impulsionar a falar, relaxar é o tempo de você respirar e aí buscar caminhos de solução para. É isso aí. E ele vai constantemente nesse mundo VUCA, BANI e outras siglas, né, que estão surgindo também a partir daí, nesse mundo que é ambíguo, que é o tempo todo inconstante, permanente, o tempo todo, né? Então, e aí quando eu me conecto muito com uma linha do budismo, que não tem nada a ver com empreendedorismo, mas que está linkado ou com mindfulness, que eu também gosto demais, para trazer o quê? A impermanência. Eu acho que o corporativo me conecta com o budismo na impermanência, assim, porque é justamente exatamente o que a gente está falando, assim, o tempo todo está mudando. Isso. E sempre esteve. Sempre esteve, né? Por isso você traz o budismo, que é milenar. Então é ótimo. Porque o que é legal, né? Porque na escola de gestão anterior, os modelos de gestão eles vão evoluindo também de acordo com o tempo. E de acordo com o momento que se vive. E isso é muito inteligente. Porque você vai utilizar... Como eu falei da minha própria vida, eu utilizava o repertório que eu tinha naquela época para resolver o problema que eu tinha naquela época. Sim. Hoje, aquele repertório não seria suficiente para resolver os problemas que eu tenho hoje. Sim. Então, se eu não me desenvolvesse para ter capacidade de resolver problemas diferentes e maiores, talvez a empresa estivesse limitada, a minha competência, eu nem teria percebido isso. Sim. Né? Então, sempre é uma questão. Sim. Agora, no modelo mais comando e controle, era uma fase... Mas o que é o modelo comando e controle? Para quem não sabe o que é. É bem perguntado. Quando havia uma previsibilidade maior do mercado, das estruturas, do consumidor, né? Porque essa questão de consumo, ela é forte de umas 5, 6 décadas para cá. Não é que sempre foi assim, né? Sim. E conforme vai ampliando essa força, né, do consumo dentro do mercado, a gente tem modelos que funcionam por 5 anos seguidos da mesma forma, sem nenhuma mudança. Sim. E tudo bem. Sim. Depois que a gente começa com a internet e que as conexões começam a ficar cada vez mais rápidas e que todo mundo pode aprender um com o outro de qualquer lugar e que você fica sabendo o que aconteceu do outro lado do mundo no mesmo segundo... Muda a forma de consumo. Muda a forma de consumo, de pensar, de sentir, de agir, de lidar com a vida. Sim. Mas a essência, que é a impermanência da vida, é a mesma. É que lá naquele modelo estruturado, comando e controle, então eu obedeço porque é o certo a ser feito, e se eu faço o que me mandam, eu acerto. Sim. E se eu acerto, sou premiado. Perfeito. Aí eu sou promovido e eu continuo. Que tinham as carreiras, lembra?
muito mais estruturadas, mais longas, carreiras de banco, carreiras que eram muito... Muitas pessoas que começavam como estagiário e se aposentavam na mesma empresa, era o mais comum. Então, isso era muito comum, e quem está ouvindo a gente vendo, e talvez se a molecada estiver vendo a gente agora, fala, não é possível que isso existia. Né? Ficar 20, 30 anos na mesma organização, com um plano de carreira muito bem... O que é legal da tua fala é que se a gente pega alguém que viveu aquela época, ele vai dizer como era bom naquela época. E você pega uma molecada hoje que nem sabe o que significa isso, vai falar assim, nossa, não acredito que era assim. Exatamente. Porque como vai mudando a sociedade, forma de se relacionar no mundo, né? A forma de se relacionar consigo mesmo e com o mundo como um todo. É isso. Então, e hoje, por exemplo, para você liderar uma equipe de verdade, esse modelo de comando e controle não funciona porque mudou o contexto. Então, no contexto de hoje... Nem o líder vai ter certeza que aquilo que funcionou durante vários anos vai continuar funcionando para os próximos. Sim. Então, nós precisamos estar todo mundo muito atento a entender, sentir as mudanças, a colaborar, a trocar ideias, para a gente ir evoluindo o negócio, evoluindo a cultura, à medida que o mundo vai evoluindo, para não perder esse compasso, né? Para não ficar um hiato muito grande entre o que você entrega e o que o seu cliente busca de verdade para resolver os problemas dele. Sim, é legal que você fala a palavra cultura. A gente falou, poxa, cultura, muitas vezes é isso, né? O que é uma cultura? E aí você trouxe agora, né? Todas essas formas de expressão do jeitão da madeira de fazer o modelo de negócio, né? Então, assim, é o jeitão da madeira de acontecer o teu negócio, né? Isso trazendo para a cultura organizacional. E aí, quando a gente olha para a cultura inovadora, humanizada, eu também ouço, nos caminhos que a gente acredita muito nessa jornada da humanização, mas eu queria que você falasse muito disso. Assim. Primeiro, o que essa palavra humanizada, muitas vezes eu ouço um lugar assim, mas isso é uma empresa então mais mole, né? É uma empresa que não tem tanto limite, não tem muita regra, pode fazer um monte de coisa, é uma empresa que tem... o tal da época do Google, né, quando veio com os escorregadores, a coisa toda. É uma empresa que não tem controle, uma empresa que não olha muito para resultado. Humanizado é isso, Daniel? O que é humanizado? Então, eu até brinco, né? Porque assim, quando eu estava escrevendo o livro, ele era cultura inovadora. Tá. E o humanizado, ele entrou depois, justamente porque era uma característica que falavam muito sobre a nossa cultura. E lembrando que cultura, como você já explicou, é o jeito de se comportar naquele lugar, como é que a gente resolve aqueles problemas, como é que a gente lida com as situações que aparecem. Tem coisas que não estão nos manuais, está no dia a dia. Sim. Então, a cultura é o que acontece no dia a dia, que pode estar baseado nos seus manuais, de preferência sim, né? Tomara que sim. Tomara que sim. Mas muitas vezes o que acontece é o contrário. É que tem uma cultura que está bem distante daquilo que está... nos manuais, nas plaquinhas de missão, visão, valores, né? Sim. E aí isso aqui traz incoerência, que traz mais dificuldade e problemas. Engajamento, né? E tantas outras coisas. Né? Problemas engajamento, turnover, resultado em queda, que a gente às vezes não consegue entender, que pode estar em algum lugar da cultura. Sim. E aí o humanizado, então ele vem para reforçar o óbvio. Porque se nós falamos de cultura, falamos do humano. Porque o comportamento é deste humano. Sim. É que naquele contexto de comando e controle, o humano era tratado como um recurso, né? O humano era tratado como quase um robô. Eu quero te falar depois sobre RH. Mas vamos lá, vai lá. Era quase um robô. A maioria das funções eram repetitivas, a maioria das funções eram realmente... foram sendo substituídas, inclusive, hoje pelas automações. Sim. Então, como hoje as automações dão conta de fazer o que o humano fazia, mas não era do humano, sim, o que está sendo cada vez mais necessário hoje na vida corporativa são as habilidades verdadeiramente humanas. O pensamento crítico, o sentimento, a criatividade, a inovação, as conexões. E então, tudo isso ganha hoje força para ajudar um negócio a inovar. Então, é essencial que as culturas que estejam ainda no modelo mais automatizado, mais comando e controle, que não abre espaço para sentimento, que ela se humanize para a empresa sentir. Porque a empresa também sente. Sim. Aí tem palavras que a gente usa, assim, a empresa sentiu o impacto do mercado. Então, ela sente. Né? Ela sente, de alguma forma, ela sente. Então, que ela possa sentir também com a alma dela. Porque uma empresa pode ter uma alma, né?
Mas essa alma vem dessa conexão com essência de verdade, com propósito. Nas pequenas empresas eu vejo que realmente é mais fácil. Não é mais fácil, né? Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas eu digo mais à mão, mais disponível, porque geralmente o fundador, né, tá lá próximo, tá lá perto. Mas exige, de qualquer forma, que esse papel seja exercido. Uma das lições que eu aprendi lá de dificuldade que você colocou, de problema e tal, teve a ver com isso. Porque eu não dei o exemplo, né? Tá. Mas quando eu falo que eu venci um desafio, e aí eu relaxei, aí vem um novo desafio. Você fala, porra, mas como assim, né? A cultura, ela existiu sempre, sem eu fazer nada. Porque a força do propósito era muito forte. E a força do propósito garantia um alinhamento que acontecia pela liderança, mas sem artefatos, sem construções de estrutura que desse mais consistência. E, de repente, em dado momento, a empresa voando, cara, crescendo muito, assim, batendo metas, você fala, consegui. Aí você piscou, passou um semestre, e você olha assim, que empresa que eu tô? Porque é mais ou menos isso que acontece, porque cultura é do dia a dia. Sim. Tem até uma moça que eu trouxe para um evento nosso do Segente, a Natália. Ela foi, inclusive, diretora de RH da G4 Educação. Tá. E ela fala, cultura é como tomar banho. É todo dia. É todo dia. Embora tenha algumas culturas que não sejam todo dia. Ela brinca com isso. Mas é um hábito que nós temos que estar cuidando todo dia. Seja por conta dessa visão da estrutura, seja por conta das relações, né? Porque ela está aqui nas relações. Então, o humanizado, ele vem apenas para trazer essa obviedade. É óbvio, mas se a gente não trouxer uma cultura que aproxima o ser humano dela, turnover, desengajamento, 73% dos colaboradores mundiais em nível mundial estão desengajados. 3 em cada 4. Caramba. É muito grande isso. Muito grande. Então estão trabalhando porque precisam de ganhar dinheiro, tá certo. Porque precisa trabalhar, tá certo. Necessidade básica atendida. Mas isso diminui a produtividade da empresa. Isso traz problemas de turnover. Isso traz problemas de adoecimento. Isso traz problemas de exaustão. Isso traz... Bom, enfim, traz várias consequências que se a gente não cuida lá na raiz, a gente tem mais dificuldade. E é um problema social, né, Dani? Porque eu vou levar para casa, eu vou levar para a vida isso, né? Quer ver um exemplo bem ao contrário, bem simples? Manda. Como eu te falei, lá no passado, nós não tínhamos todas as estruturas. E, de repente, a gente foi participar de uma premiação. E tínhamos que colocar lá nosso índice de absenteísmo. Tá. Eu falei, por que é isso, né? Aí a pessoa que estava nos ajudando na época, aqui não temos esse problema. A gente nunca precisou controlar absenteísmo, porque nunca foi um problema. Como assim alguém pode não ir trabalhar porque está sabotando e não está querendo ir e está inventando atestado? Então, não tinha. Mesmo pessoas que precisavam ir ao médico, eles, quando podiam, iam fora do horário de trabalho. Por opção. Porque queriam estar lá. Queriam estar lá. E aí, quando ela foi pegar, então, os dados antigos para poder mapear, era algo que não tinha nem 0,000 alguma coisa das horas trabalhadas ausentes. Então, assim, às vezes a cultura ela é tão poderosa para resultado que ela bloqueia que determinados problemas adentrem aquele ambiente. Porque as pessoas... Quem não quer poder ter saúde para não precisar ir ao médico e trabalhar bem? Meu Deus do céu, é uma coisa óbvia, né? E uma coisa eu acho que a gente fala aqui muito disso que você falou. É óbvio, mas a gente veio de uma linha de comando e controle que não era óbvio, né? E para nós é óbvio. É uma coisa que faz total sentido. Você tem mais engajamento, você gera, consequentemente, inúmeros resultados positivos, uma lucratividade maior, menos turnover e tantos outros benefícios. Consequentemente, você vai gerar uma percepção de valor da marca muito maior. A probabilidade dessa galera toda estar muito engajada e fazer o seu melhor, consequentemente, vai estar com resultado com os clientes também, consequentemente, muito melhores. Então, eu falo assim, por que alguns empreendedores ainda estão no comando e controle, Dani? Por que você acha? São vários motivos. Assim. Tem uma questão que é cultural também. Né? Cultura é forte, gente. Cultura é forte. A gente, às vezes, quer fazer diferente, mas a nossa cultura não permite. Vou dar um exemplo. Um exemplo tem que tomar cuidado, mas assim, nós temos uma cultura social que tem muito racismo velado. Muitas pessoas que falam algo que hoje é crime, crime racial, elas falam sem pensar às vezes. Porque está tão introjetado na cultura que ela foi criada, que ela não gostaria de verdade, talvez, de estar ofendendo naquele nível. Mas ela não tem essa consciência. Então a cultura é tão forte que muitas vezes ela se sobrepõe.
E na cultura de comando e controle, quem passou a vida toda trabalhando e aprendendo e vivendo assim... Desse jeito, né? E melhor do que isso, ela trouxe muitos resultados. Sim. Ela trouxe, então assim, a pessoa, além de tudo, bate meta, é campeão, entregou. Isso só vai ser revisto de verdade quando for necessário. Então, se algum negócio ainda hoje estiver funcionando bem no comando e controle, talvez aquela cultura vai perseguir assim. Sim. E para ele vai estar tudo bem. Sim. Agora, cada vez mais difícil, porque as pessoas não ficam nesse lugar, as pessoas começam a não reter o conhecimento, começam a não ter o engajamento, Sim. a produtividade começa a cair. O cliente, quando presencia uma liderança de comando e controle, pode achar estranho, né, aquela situação. Sim. O cliente começa a dar valor a coisas, né, a questões intangíveis, que quando ele não enxerga na empresa que ele contrata, ele começa também a achar estranho. E pior do que isso, né, é quando a própria pessoa que está vivendo aquele comando e controle começa a estar infeliz. Sim. Porque ela vê que ela não está mais tão competente quanto ela era, porque não está funcionando. Então, eu acho que o que você falou do caos e do não resistir, né, de aceitar o caos, de abraçar esse caos, talvez é o movimento que vai ajudar a fazer essa transição, porque é uma transição também, não é assim? Sim, saio do comando e controle e já vou para uma cultura humanizada logo de cara. Sim. Eu vou dando passos, evoluindo, à medida que se faz necessário para o negócio e à medida que ajuda a gerar impacto também para todos. Porque quando gera resultado, todo mundo fica feliz. Sim, e quais são os passos, Dani, assim, que você, na tua jornada, tem muita clareza desses 6 pilares. Eu quero que você passe por eles, você já falou muito de propósito, falou liderança, mas eu quero que você traga de forma mais estruturada os outros. Mas para quem está nesse momento de transição, né? Qual que é a tua orientação que você enxerga na prática que faz mais sentido? E aí eu vou falar para você aquilo que eu acredito e que eu aplico na minha vida e estimulo quem está comigo. Muitas pessoas que estão comigo, elas vêm porque acreditam na mesma coisa, né? E aí a gente forma uma linha de pensamento. Mas eu acredito, sobretudo, que o primeiro grande passo é a gente sentar. Sabe aquele momento de silêncio? Que a gente não se permite ter mais hoje? Sim, vamos dar um tempinho nele agora. Silêncio, interior, e tentar entrar em contato de verdade com essa essência de propósito. Tá. Porque qualquer empreendedor, profissional, empresário, quando a gente consegue acessar este lugar, a gente já fica mais forte. Sim. E ele está lá sempre. É que o dia a dia, às vezes, pela correria, a gente até sabe que está lá, mas a gente acaba agindo sem estar conectado com aquilo. Sim. Então, essa clareza ajuda a trazer consciência do que eu quero viver naquele dia. Porque se eu viver todo o meu dia com várias reuniões, a muvuca vai ser a mesma. Sim. Mas se toda aquela muvuca estiver entregando aquilo que eu escolhi, que eu quero ver na minha vida, eu estou vivendo o meu dia a dia de uma maneira que eu acredito. Perfeito. Aí a minha força para superar esse monte de rasteira que essas mudanças todas vão nos dar de uma hora para outra, né? Sim. Agora o ChatGPT conversando por vídeo e por áudio, né? É. E vai vir mais mudanças, isso vai impactar mais negócios. Então, só no começo ainda, né? Tá só no começo. É. Então, o propósito é o primeiro, porque já vai para a liderança, que é o segundo. Então, todos os líderes, e lembrando, né, que líder, nessa visão, é qualquer pessoa, porque você primeiro é líder de si mesmo. Sim, perfeito. Eu liderando a mim mesmo, a partir deste propósito, eu vou entender que liderar é você agregar pessoas que vão querer o mesmo. Então, enquanto líder, se eu não sou líder, se eu sou funcionário, como é que eu posso exercer esse poder da minha liderança? Eu posso escolher onde trabalhar algumas vezes. Então, se eu posso escolher onde trabalhar, porque eu não busco, então, conectar-me com um lugar que eu vou estar a serviço de algo que eu acredito de verdade. As chances de eu conseguir ter mais êxito lá dentro é igual. E do líder também, né? O líder que conecta com isso vai liderar uma galera que vai estar querendo esse mesmo propósito no mundo. Só isso já gera uma força gigantesca para a liderança dele. Sim. E aí vem o terceiro pilar, que são pessoas, justamente porque empresas são pessoas. Eu só separo para ser didático. Sim. Né? Porque esses 3 pilares se unem no ambiente no que eu interno. chamo, dimensão interna da cultura, que são as pessoas. Só que aí que entra o desafio. Porque para humanizar não ser bonzinho, eu preciso ter estrutura. Sim. E aí a nossa estrutura nós batizamos, né, de mapa de navegação. E o mapa de navegação é justamente uma rota, né? Só que ela não é linear. Ela não está pré-determinada 100%. Sim. Eu sei qual é o ponto de partida, de onde eu estou saindo. Eu sei qual é o ponto de chegada, para onde eu quero ir. Mas vai depender de vento, de maré, vai depender de uma série de coisas que acontecem ao longo dessa jornada,
que a gente tem, então, os momentos de parada, de revisão deste mapa. Então, eu tenho um mapa de longo prazo, mas eu vou fazendo, então, a validação desse mapa pouco a pouco, desenvolvendo a pessoa, a equipe, nessa jornada de desafios. Legal. E por que isso? Porque o mundo muda, o desafio muda, a navegação muda junto, né? Sim. Então, eu estou conectado, estou com um artefato que conecta o humano ao que ele tem que resolver de problemas, as competências que ele precisa ter para resolver os problemas. Sim. Porque desenvolver pessoas é desenvolver competências. Sim. E claro que aí eu também tenho sorte, né? Porque a minha vida foi desenvolver competências em línguas. Sim. Então, é um DNA que é muito calcado na essência. Então, veja que é de dentro para fora. Sim. Eu vendo o que eu faço. Eu acredito tanto. Eu acredito tanto que eu vendo aquilo que a gente faz. Claro, é isso. É isso. Eu acho que isso é a maior força de um propósito, né? Sim. Quando você de verdade encarna aquilo. Sim. E aí nós vamos para o ambiente, para a dimensão externa, né? Começando pelo ambiente. Você também divide em 3 ambientes? Sim. O ambiente psicológico, que é como eu me sinto, né? Nesse lugar que eu estou. Às vezes eu tenho um ambiente que é super inovador, mas o sentimento de estar lá é de opressão. Sim. De ficar quieto, de não poder falar. Sim. Então, apesar do ambiente físico ser super aberto, colorido e convidativo, ninguém interage porque o psicológico está bloqueado de alguma forma. Tá. Então, tem que começar integrando. E veja que é uma jornada do 1 para frente. Então, primeiro é propósito. Enquanto no meu silêncio eu não conseguir me conectar com isso, vale a pena eu buscar outros momentos desse silêncio. Sim. Para eu ir com mais... Quando eu encontrei clareza do primeiro propósito, vou para a liderança, eu ganho mais força. Sim. Aí eu desenvolvo a liderança. Aí eu vou para pessoas. Eu não consigo, por exemplo, na CCLI, eu não consegui desenvolver a equipe toda como eu gostaria antes que a minha própria liderança tivesse capacidade de ser elas o que elas precisariam desenvolver nos outros, né? Sim, muito legal. Então veja que isso exige tempo. Sim. Então cultura é um trabalho que exige tempo. Por isso tem que começar logo, né? Quanto antes. Quanto antes. Ao mesmo tempo é um trabalho, como você falou, de longo prazo. E muitas vezes comando e controle, ou às vezes a própria necessidade de um resultado muito imediato, né? E isso também é um... Como é que você percebe também resultado? Eu quero que você fale, finalize os pilares, né? Os passos. Mas depois que você quiser pegar esse gancho, de como é que olha para esse... Eu quero um resultado mais rápido, mas eu sei que cultura e transformação dessa organização e a transição, né, que a gente está vivendo é um processo. Eu vou falar no resultado disso daí. Bem colocado. Linka nisso, né? Depois. Porque o ambiente, então, vai ter o psicológico, o físico, que é a estrutura, Sim. que pode ser digital. Tá. No nosso caso, hoje é uma estrutura física digital. E o externo, que é o mundo. Estamos conectados também com o mundo, temos que lembrar disso, né, para considerar na inovação. Esse ambiente ele tem que dar condições desse propósito todo existir. Desses valores todos serem de verdade reais. Sim. Então, lembra Vividos, disso. praticados. Vividos, praticados, né? É isso aí. Porque a incoerência começa aí. Então, às vezes você está lá num prédio que você pede trabalho em equipe e todo mundo trabalha em baia. Alguma coisa está dissonante do valor para o físico, né? E aí nós vamos para os processos, que são muito poderosos, porque o processo é a inteligência do negócio que materializa a cultura. Porque se o processo, com seus procedimentos, políticas, né, os POPs, se eles nos dão como fazemos aquilo que fazemos, se eles estiverem alicerçados nos pilares que vieram antes, isso aqui é força de cultura. Cara, vira uma metodologia... A pessoa nova que chega se integra na cultura com tudo. E é óbvio, né, que um processo bem conectado com a proposta de valor do negócio, que é o que eu vendo. Então, se a experiência que eu te prometi, você viver na pele todos os dias comigo, aqui é sinal de sucesso de resultado. Total. Então, o processo ele dá vazão ao pilar de resultados, que é o pilar que eu aprendi a valorizar cada vez mais. Confesso, né? Todo mundo muito inspirador, assim, eu sou uma pessoa conectada nessa inspiração. Ele fica quase que por último, né, Dani? Fica, tanto é que na ordem também fica. Mas não em ordem de importância, tá, gente? Na ordem de desenvolvimento. Eu acho que essa aqui é a ordem da minha vida, inclusive. É a minha jornada de vida. Sim. Porque vocês ouviram aqui, vocês vão conseguir conectar. Onde eu volto para conectar. Mas o resultado de curto prazo, ele é cada vez mais complexo. Sempre foi um problema, mas é cada vez maior. Por quê? Você até trouxe o Milton Friedman, né, que ele falava, né, que é uma escola da economia também, é uma linha de pensamento sobre o objetivo maior de qualquer organização, maximizar lucros. Sim. Ok.
E que, inclusive, teve um prêmio Nobel, né? Que ele ganhou nos Estados Unidos. E era o mindset daquela época. Era o mindset. E é até hoje de muitas organizações. Sim. Mas o que hoje a sociedade questiona? Primeiro que lucro não é o único resultado. Uhum. Né? Resultados, lucro pode ser... É um deles. Mas Perfeito. Não é o único. Quais são os outros resultados? Cada empresa... A gente falou de bastante coisa já, né? Mas eu posso dizer engajamento, turnover, engajamento, satisfação bastante. de cliente, experiência de cliente. Você vai ter uma série de resultados. Mas o principal para mim é a entrega do propósito né? No dia a dia, na vida, né? Na vida, na prática. Que é o resultado que às vezes você quer pagar. Sim. Por que não pagaria para ser feliz? Não é? Então, se você não precificar, aí maximizar lucro, abrindo mão da própria essência, da própria felicidade. Então é isso que começou a entrar. Qual é o sentido, né? O sentido, entrar em xeque. Porque como hoje o humano está no centro, como hoje a criatividade tem que ser potente, se eu não estiver bem, como vai estar minha criatividade? Sim. Então essas questões todas são novas, né? Tem do que 10 anos para cá, talvez. Até o próprio capitalismo consciente no Brasil fez 10 anos ano passado. Agora, ano passado. Então é um movimento que tenta trazer uma visão de que, ok, todos precisamos ter lucro, porque sem lucro não tem propósito que se mantenha. Lucro é combustível, né? O Sinek fala isso, né? Simon Sinek fala isso. Que a metáfora do carro, né? Do oxigênio, né? Sim. Quem diz que nasceu para respirar? Exato. Ninguém fala assim, o propósito da minha vida é respirar. Mas quem não respira não vive, né? Então é essencial para viver, mas não é o sentido da vida. Então o lucro é essencial para a organização existir e crescer, mas não é o seu... No nosso acreditar, entregar o propósito. O propósito, é isso daí. E aí, nesse sentido do curto prazo, hoje a inovação é de coisas que nós nem sabemos exatamente o que vai ser. Porque não é só de você, é do mundo, né? Então, alguma empresa pode lançar alguma coisa que nós não sabemos o que é ainda e que aquilo vai ter um impacto imediato no meu resultado. Do curto, do médio, do longo. Sim. Então, se eu não tiver uma visão de cultura que dê conta de poder fazer as pessoas terem esse comportamento de lidar com o propósito nos 3 horizontes da inovação, que é o horizonte incremental, o H1, de novos produtos, o H2, de novos negócios, o H3. Eu acho que essa visão ajuda a trazer o foco de resultado de curto, médio e longo prazo. Até no livro eu falo sempre, que era um bordão que eu tinha, né? Que o segredo do sucesso é foco, foco, foco. Foco no curto, no médio e no longo prazo. Porque uma decisão que eu tome, que vai me ajudar a ganhar mais hoje, mas vai me tirar amanhã e depois, talvez possa não ser a melhor. Sim. Porque se eu atender só o curto prazo, eu posso descobrir o médio e o longo prazo. Sim. Então, hoje as metodologias ágeis de gestão, elas ajudam, né, a equilibrar melhor essas tensões todas. Sim. Elas não perdem a visão de longo prazo, mas elas trazem uma visão, então, de um pedaço daquilo no curto prazo de 3 meses, mas que está conectado ao propósito e a algo maior de médio e longo, e que aí eu avanço com mais velocidade, e se por acaso muda tudo, eu não entreguei tudo ainda, eu aborto antes, eu gastei menos energia, menos dinheiro, porque mudou o projeto. Sim. Tem uma metáfora interessante para as grandes organizações, né? Que eu vi um cara falando, achei tão sensacional assim, principalmente para modelos de inovação. Não sei se você concorda com isso, quero que você comente. E já estamos indo para o caminho já para a gente poder ir fechando. É isso, né? Dá vontade de ficar com você que não tem passo para aprender mais. Mas é pegar uma empresa grande como um transatlântico, assim, né? Em termos de imagem. E aí você entra também com uma lancha, né? Com as metodologias ágeis. E essa lanchinha consegue ser muito mais ágil, ela vai gastar muito menos combustível, ela poder fazer muitos movimentos muito mais rápido. E se der certo, né, algum movimento que foi feito, ela se conecta a esse transatlântico, conecta nele e aí ela vai guiar esse transatlântico para o caminho que ela percebeu no modelo de inovação. Faz sentido isso? Super sentido. E, inclusive, assim, para nós mesmos, né? Porque como o nosso negócio era de educação, tinha uma estabilidade, veio a pandemia, que bagunçou todo o coreto, a gente adotou a metodologia ágil de gestão pós-pandemia. Então veja que é uma coisa que sempre estava disponível muito antes. Sim. Mas para o nosso dia a dia não era algo que estava sendo necessário. Sim. Mas quando se faz necessário, ou a gente abraça, né, uma forma de poder estruturar, ou a gente não consegue. Sim. Mas eu vou terminar, então, vou concluir com exemplos. Para ser mais concreto. Tá bom. Do poder da cultura no resultado. Boa. Já que é o marketing resultado, né, e estratégia é o foco. Sim. Como eu comecei a ter essa clareza
de cultura como estratégia de negócio, justamente para essa conexão do que a gente entrega para o cliente, é atingir um resultado, e o que o negócio precisa é atingir um resultado. Então, vamos conectar as metodologias, né? Sim. Eu vou trazer a importância da gente estar realmente com uma cultura que dê oportunidades de você inovar. Tá. Primeiro ponto, 2010. 2010, porque todo mundo acha que eu sou visionário. Sim. Eu sou líder visionário. Sim. Mas eu não sou um cara tão visionário assim quanto as pessoas acreditam. Eu sou professor, realmente, que tem uma liderança visionária, mas que, ao mesmo tempo, não consigo prever... Não sou futurista. Sim. Não sou futurista. Mas, enfim, lá em 2010, eu tinha alguns grupos aqui em Rio Preto, presencial, de profissionais que eram engenheiros, cara. Eles foram um presente pra gente, porque eles nos davam planilha de gestão de estudos. Tá. Nossa. E aí batemos meta atrás de meta com eles. E, de repente, eles começaram a perder aula e começaram a estar em não conformidade com as KPIs. Porque a gente monitora resultado. Sim. Para entregar resultado, tem que monitorar os indicadores. Sim. E aí, fomos descobrir que era porque eles estavam viajando muito. Tá. Por conta do trabalho, justamente para aquilo que eles estavam se preparando com a gente. Para usar de verdade o inglês. Tá. Numa escola normal, é um problema do aluno que está faltando. Não é um problema da escola. Sim. Mas como a gente tinha aquela coisa de que, nossa, o resultado dele, como é que vai ficar? Se ele mantivesse esse número de faltas, lá no final do semestre, ele não vai estar no nível de proficiência que ele precisa. Como a gente pode resolver isso? Então, veja que numa cultura que se importa de verdade com o propósito, quando vem um desafio desse tamanhozinho, porque na carteira de alunos que a gente tinha, eram uma meia dúzia de alunos que estavam com esse problema, eu poderia simplesmente ignorar, minha equipe poderia ignorar. Mas o que a gente fez? Eu fiz uma pós-graduação em gestão do ensino à distância em 99. Então, eu já tinha uma visão que isso seria um caminho lá na frente. Eu tinha a Gabi, que tem mestrado em novas tecnologias para o ensino de idiomas. E a gente falou assim, vamos fazer aula remota com esses caras. Ninguém vai lembrar, mas na época só existia o Skype e era uma droga. Sim. 2010 era só o Skype e caía e só tinha função de 1 para 1. Sim. Não compartilhava muita tela, não era super como limitado, hoje. Super limitado. Mas desenvolvemos uma estrutura, começamos a trabalhar com esses alunos, os resultados começaram a subir. Melhor do que isso, esses alunos quando estavam em Rio Preto. Nossa, foi tão boa a aula que a gente fez pelo Skype, não podemos fazer pelo Skype de novo? Estando em Rio Preto. Opa! Porque eram profissionais, não precisavam se deslocar. Em 2011, lançamos o produto Consultoria Individual por Videoconferência. 2011. Caramba. Veja que foi a cultura que ajudou. Sim. Porque eu tenho um problema, eu tenho uma cultura que está orientada a entender problema e ver o que a gente pode fazer para garantir o propósito. Eu tenho competências que ajudam a criar o novo, porque não existia. Ao criar um novo, eu percebo uma oportunidade de negócio. Sim. E aí temos uma estratégia nova. Sim. Temos um H2, temos um novo produto. Sim. 2011 a 2015, só individual. As tecnologias foram avançando, a internet home foi avançando. Em 2015, a gente começa a atender todos os produtos por videoconferência, todos os grupos. Mas a nossa cultura era presencial. Então, toda a equipe ia para o prédio da CCLI, a gente cabeou todo ele padrão CAT6, link internet, edição exclusiva, porque na época para dar conta da qualidade, né? E a nossa cultura era presencial. A gente começou a crescer em outras cidades sem ter unidade física, por meio da videoconferência. E naquele momento, nossa maior barreira não era mais a tecnologia, nossa maior barreira não era mais a capacidade de entrega, era o cliente que não queria. Então, a empresa do cliente contratava a CCLI, porque acreditava no resultado, no ROI e tal. O cliente ganhava da empresa a oportunidade de poder se desenvolver, mas ele não acreditava que ele se desenvolvia online. Ele preferia ir na escola física, na cidade dele, muitas vezes pagando do bolso. Caramba. Cultura. Cultura de aprender. Cultura do cliente. Então, a cultura, ela vai estar sempre conectada a qualquer boa estratégia. Porque é leitura, né? É leitura de comportamento. Mas aí o mundo evolui, a gente continua perseguindo nossas metas, nossos resultados. A gente tinha naquela época uma limitação de mão de obra disponível por estarmos 100% presenciais. Então a gente tinha um curso de formação de trainees e que nos dava uma capacidade de crescer 20% ao ano.
que para manter qualidade e excelência, tinha o Jim Collins, com a marcha dos 20. Sim, eu lembro que você falava disso. Era o nosso modelo. Então a gente cresceu por muitos anos, 20% ao ano, ano sobre ano. Você falava, 5 anos eu dobrei, né? A gente dobrava mais ou menos 3, que é 20 sobre 20 sobre 20, 20 né? 20 sobre 20 dá menos. 3,5 assim a gente dobrava. Tá. Mas nunca percebi que isso era a zona de conforto. Nunca tinha percebido. Até agora. Aí vem a pandemia. Antes da pandemia, vem um fator muito importante para nós, muito importante. Porque nós ganhamos o Prêmio Nacional de Inovação. Sim, achei pela metodologia de videoconferência e fomos finalistas em cultura organizacional. Tá. E é um prêmio que é referência no Brasil todo. Grandes indústrias concorrem, né, e ganham. Estávamos lá entre elas. E isso trouxe já uma visão da nossa força. Sim. De dentro para fora já era uma força. Sim. Meses depois começa a pandemia. No que começou a pandemia lá fora, a gente sabendo que daqui a pouco estaria fechando tudo aqui também, a gente começou a convidar os alunos presenciais de Rio Preto, que era o único lugar que tinha presencial era Rio Preto, para migrar para o videoconferência. Sim. Antes do decreto do Dória. Tá. Quando chegou o decreto do Dória, era menos uns 10% dos alunos estavam presenciais. Entendi. A maioria tinha optado por aceitar. Tá. E aí, então, nós temos um novo desafio. Porque, veja só, nós temos uma cultura forte. Sim. Não mudava propósito, não mudava a liderança, não mudavam as pessoas, não mudava os processos que já tínhamos metodologia de conferência, não mudava o resultado que a gente queria entregar, mudava o ambiente. Porque não estávamos mais na nossa sede, estávamos todos, cada um na sua casa, e nós nunca tínhamos trabalhado assim. Tá. Por conseguir entender cultura como estratégia, eu entendi, se a gente não fizer nada, pode ser qualquer coisa, que pode ser bom ou não. Mas se a gente escolher reforçar esse ambiente de home office, a gente pode ganhar uma oportunidade no futuro, de um trabalho híbrido, né? De um trabalho remoto. E a empresa toda comprou esse desafio, a equipe toda abraçou o desafio, e a gente ficou 18 meses fechados, entregando videoconferência, conseguimos aumentar o KPI, e nós precisamos traduzir os nossos artefatos de conexão para o remoto. Sim. A cultura ela foi construída para o remoto. Então, não é a mesma coisa que era quando era presencial. Sim. Que esse que é um dos erros da maioria dos negócios. A gente vai para o remoto, mas não adapta a câmera, a cultura. Né? Não é só ligar a câmera. Isso. Tem que construir artefatos diferentes. Tem que entender essa essência e desdobrar. Então, quando a gente tem essa força já, aí vira contenção de crise. Não vira construção, né, de tudo. Sim. Por isso que eu estimulo que todas as empresas possam ter, né, um aprofundamento da sua estratégia a partir da cultura, do seu propósito, que isso sempre é muita força lá para a marca. Sim. Mas a grande oportunidade veio depois. Nós reabrimos e nossos clientes preferiram continuar na videoconferência. Vocês abriram físico junto com o time? A gente reabriu. Mas assim, a gente não exigiu. A gente reabriu. Tá. Claro como modelo mais híbrido mesmo. Mais híbrido. A gente reabriu. Claro que recepcionista, jardineiro e limpeza era obrigatório, mas o consultor de língua só ia quando tinha aluno presencial. Pensei num jardineiro online, como é que é? Pois é. Assim não dá, né? Essa foi a nossa tristeza, né? Do nosso jardim online. Lá é tão ser bonito. Diferente. Mas... Então, aí você trouxe os 3 que eram obrigatórios, mas o time todo continuava no online. Sim, e aí fomos descobrir que era quase todo mesmo. Porque muitos poucos clientes voltaram. Tá. Aliás, quase nenhum voltou. E poucos novos preferiam o presencial. Entendi. E ao mesmo tempo, como a gente já tinha essa força do remoto, a gente começou a contratar pessoas para vaga remota. Já direto para o remoto. Já direto para o remoto. E abrimos contratação nacional. Tá. E foi aí, cara, que eu descobri... Claro que pode ser óbvio, mas eu te falo, gênio que faz o óbvio. E eu não sou o genial, eu sou um cara normal que busca ser genial fazendo o óbvio, né? Sim. Mas a força da marca empregadora e a força do propósito quando você amplia. Sim. Porque nós tivemos um processo seletivo que eram mais de 45, cara, pessoas altamente qualificadas com todos os requisitos da vaga para 2 ou 3 vagas que nós tínhamos disponíveis. Nossa. Isso é o contrário do que a gente tinha antes. Contrário. Antes a gente tinha, às vezes, 2 ou 3 vagas e encontrava uma pessoa. E que é o mais ocupar. A gente ouve dos empreendedores mas eu não tenho mão de obra qualificada, não é? E aí é o normal. Sim. E é o normal. Sim. A gente conseguiu inovar no modelo de trabalho e isso nos trouxe um ponto forte que antes era fraco. Sim. Porque a marca já é forte em termos de marca empregadora.
eu digo isso, as pessoas, quando entram em contato com uma cultura inovadora humanizada, elas querem colar. Sim. Então, temos um artefato, depois eu explico outro programa. Tá lá no livro. Temos um artefato, né, de fazer essa cultura de trabalho ser declarada antes da pessoa vir trabalhar com a gente, antes dela se candidatar para a vaga, para que seja uma escolha dela. E você sabe que daquelas 40, acho que 20 e poucas só se inscreveram. Ah, é? Porque é o justo. Porque não é todo mundo que vai ser feliz em qualquer lugar. Sim. E temos que conseguir escolher, né, o lugar que a gente quer de verdade. E a gente busca dar esse poder para o candidato, não para nós. É uma troca, né? É um casamento, né? É uma soma, é uma troca. E aí, isso abriu uma visão nova. Tanto que a gente, do ano passado para cá, começamos a trabalhar essa visão, né, de transformar a CCLI numa edtech de idiomas global. Passamos a atender empresas fora do Brasil, o que estava sempre disponível, mas não estava na visão. Sim. É o poder da visão. Mas por que não estava na visão? Porque a cultura presencial daquela época tinha uma limitação de crescer em 20%, que não fazia necessário olhar para isso. Sim, tinha ainda muito para crescer nos 20, né? E aí, com essa mudança do jogo, a gente começa a ter segurança de crescer 40%, 50%. Para escalar com segurança. Sustentabilidade, né, Dani? Que é a cultura da Esteio. Perfeito. Então, o cliente vai estar tendo uma experiência com olhar para o resultado. Claro que com inúmeros problemas novos, como a gente já falou aqui hoje. Lógico, sem dúvida. Mas que traz uma perspectiva de negócio que é inédita. De tão inédita, eu fiz um novo Day One. Como empreendedor que sou, né? No ano passado, a gente fez um novo Day One e lançamos uma nova CCLI. Fizemos uma declaração de manifesto mais ágil, mais inovadora, mais digital, mais tecnológica. Que legal. E colocamos lá no mapa de navegação esses alinhamentos para a gente fortalecer a cultura para esse novo mundo, né, que a gente está desbravando atualmente. Lindo demais. Parabéns, Dani. Que linda história. De verdade, a gente acho que deve estar aqui 1 hora. Uau! E eu gostaria demais de conversar um monte de outras coisas, mas assim, eu acho que o que mais fica muito forte para mim, acho que para quem ouviu e viu a gente, tomara que tenha aprendido assim o quanto eu aprendi com você sempre, né? Eu te falo isso. Mas de perceber o quanto que, naturalmente, nós somos imperfeitos, em momentos de transição, e ao mesmo tempo, o quanto que a cultura e a transformação de olhar, eu acho que você traz, assim, tem um livro do Shinyashiki que chama Problema Oba. Eu acho que quando você conecta o teu propósito e aquela dor que você teve de criança, de adolescente, com aqueles alunos que saíam da sala te julgando, né? Isso fez com que você também olhasse, opa, peraí, você se importa com as pessoas. Eu acho que isso que é o grande ponto. Todo mundo que você mentora, né, os teus times todos, assim, olham, que quer o Daniel, que ele fala sobre a cultura de brilho no olho. Na verdade, você ajuda, conectando a marca do Ilumina, você ajuda a iluminar as pessoas. E por quê? Porque você olha para ela e fala, como que eu posso te ajudar? O tempo todo, né? É muito frequente isso em você. E aí, consequentemente, então, isso gera conexão e, naturalmente, gera prosperidade, coisas lindas na tua jornada, né? Então, assim, obrigado mais uma vez por você não só ter vindo, mas por me mentorar, por eu aprender com você, por me conectar. É uma honra ter você aqui e considerar você como um amigo e um cara que faz tanto para o empreendedorismo. Obrigado de coração mesmo. E em breve a gente vai ter mais conversas, mais temas. Mas foi uma delícia estar com você mais uma vez. É um papo muito bom, sempre. Ô, Diogo, valeu. Eu que te agradeço, fazendo jabá aqui. Inclusive, né, foi uma honra ter você comigo no projeto concreto aí, tangibilizado. Nem falamos sobre isso. Cultura Inovadora Humanizada na prática, que é o segundo livro, que aí eu não escrevi. Eu convidei pessoas talentosas, uma delas é você, para escrever sobre o pilar propósito, que é o que você vive na sua atuação profissional. E é uma continuidade, né, de um trabalho que vai, aos poucos, ganhando consistência ou ganhando oportunidades de impactar de alguma forma quem tiver interesse, né, em conhecer, e não só agora, porque no primeiro conhece o conceito e como eu faço na CCLI, e nesse segundo conhece pela visão de especialistas como é que ele pode resolver alguns desses problemas que a gente mencionou na prática aí, né? Bem direcionado. Muito obrigado. E quando precisar, tô aqui. Tamo junto. Muito obrigado. Valeu. Gente, obrigado. Esse foi Daniel Rodrigues. Esse foi o nosso podcast Ilumina Sua Empresa, Cultura, Estratégia e Marca. Espero de verdade que você tenha aprendido assim quanto eu também aprendi. E se você gostou, compartilha com quem faz sentido. É uma nova visão, é uma visão diferente de empreender e que tenho certeza que vai ajudar muito aquilo que o Dani trouxe, das questões não só
dos negócios, mas que gera muito valor para a nossa vida. Obrigado, até o próximo, tamo junto.